no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Se você achou, diga amém. Eu vou ler a partir do 1. Você me acompanha na leitura. Diz assim. Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem os teus servos, nem as tuas servas, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e os sonidos da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-nos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que a tua palavra, Senhor, hoje encontre abrigo em nossos corações. Nos faz, ó Deus, compreender, nos faz, ó Deus, entender, ó Deus, essa tão importante passagem. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor esclareça-nos e nos faça querer, então, viver o que tu tens para a nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Irmãos,
ao ouvir alguns dos nossos irmãos em algumas dos nossos grupos pequenos, e eles começaram então na dinâmica de estudar o Catecismo Nova Cidade. E uma das perguntas acerca do catecismo é exatamente sobre a lei do Senhor. E todas as vezes que eu ia num dos grupos, parece que era corriqueiro. As perguntas sempre se voltavam então para os 10 mandamentos, ou o decálogo, como também é conhecido. De tal maneira que isso nos suscitou então a necessidade de expor um pouco mais acerca dos ensinamentos, acerca do que essa lei tem para nós, a lei moral que tem para nos ensinar. E é por isso que nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens na nossa igreja. Manual da Vida. Não está aqui não, né? Manual da Vida. Onde nós queremos então entender o que essa lei ela tem para nos ensinar e o que ela se cumpre em Cristo e o que hoje eu preciso entender e viver dessa lei. Essa tem sido uma dos questionamentos que mais eu tenho ouvido e mais tem sido perguntado e mais tem gerado dúvidas, inclusive dentro do nosso próprio meio. Quando nós estamos ensinando acerca do Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, esse é um tema que mais pontualmente a gente gasta tempo. Por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje, elas não sabem, elas não entendem o que é os 10 mandamentos. E é incrível perceber que a maioria dos cristãos hoje, independente da denominação, não tem noção do que significa esses 10 mandamentos e as falas de Jesus explicando acerca desses mandamentos. E é por isso que eu gostaria de hoje fazer uma introdução. Nós queremos hoje apenas ficar no primeiro verso, o verso introdutório, o verso 2 desse texto, que diz: Eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse primeiro verso é exatamente o prólogo, a introdução dos 10 mandamentos. E é com base nessa afirmação do Senhor que nós queremos tirar algumas verdades e depois começar então a exposição de alguns dos mandamentos ao longo desse mês, finalizando então o que é que esse texto ele explica para nós, e o que é que a luz do Novo Testamento e o cumprimento de Jesus tem para nós hoje. Talvez você esteja vivendo um cristianismo com base na lei e na graça, mas não sabe o que é que a lei e a graça diz para nós. E essa é uma dúvida que por muitas vezes nós temos. Talvez você esteja assim hoje. Por isso nós hoje todo o texto e nós queremos então começar a partir desse texto. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que eu preciso fazer um relato histórico desse texto. O que é isso? Que texto é esse? Aonde ele está inserido? O texto do Pentateuco, ele é um dos textos mais importantes como base para toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela está com base no que foi escrito por Moisés. Moisés, como o autor desses 5 textos, eles trazem para nós a base do que é uma lei cívico, uma lei cerimonial, a lei moral, do que são os ritos que todo o povo, inclusive hoje, nós temos como base. Alguns desses se findaram com Cristo. Alguns se aglutinaram, então começam a ser vividos por nós à luz do que Cristo falou. Mas nós precisamos entender isso como base para a nossa vida cristã, como um manual a ser seguido, para que a gente possa entender e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Então, o que é esse texto? A gente não pode ingressar no entendimento do decálogo, no entendimento dos 10 mandamentos, sem entender o que está por trás de tudo isso. Eu quero que você lembre o que aconteceu antes. O texto do Pentateuco começa a ser escrito exatamente no momento em que o povo sai da terra do Egito. E eu quero que você saia, ou na verdade, entre nesse mundo agora do decálogo com um pensamento. O povo estava escravizado, mas não era um pouquinho de povo, não era um pouquinho de tempo. Falando bem claro para você, o que foi que aconteceu nessa história? Deus escolheu um homem chamado Abraão, e esse homem foi então usado por Deus para alcançar a sua família e alcançar um povo. José é a bênção de Deus prometida a Abraão. E José é usado por Deus exatamente agora na terra do Egito. E ele, na terra do Egito, manda chamar o seu povo. Esse povo entra na terra do Egito como convidados. Venham para cá, porque eu vou abençoar vocês. José, ele era o segundo homem da terra do Egito. Mas, irmãos, se passam 400 anos. Não foram 40 dias, não foram 40 anos, foram 400 anos. E isso é algo muito grande, onde muitas gerações passaram, viveram. Nós, por exemplo, só vivemos no máximo 90 anos. Chegar aos 100 é difícil. Eu quero ver se pelo menos eu chego aos 80, aos 90, quem sabe chegará aos 100. Mas nós temos uma expectativa de vida. Então pense aí em 4 gerações, pensando em 100 anos. 4 gerações estavam ali passando e esse povo não apenas se multiplicou, ele cresceu demasiadamente. Mas também esse povo se aculturou. O povo começou a viver a religião do Egito. O povo começou a clamar a Deus e a usar os deuses do Egito. Mas com a mudança de Faraó, esse povo também deixou de ser convidado para se tornar um escravo. E aí me diga uma coisa, escravo tem vez? Sim ou não? Escravo tem voz? Sim ou não? Escravo pode parar de trabalhar? Pode descansar? O escravo naquele momento, irmãos, era exatamente aquilo que nós entendemos por escravo de maneira linear e absoluta. Mas Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. E aqui me chama exatamente a atenção dessa primeira frase. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto traz para nós, irmãos, aquilo que muitas vezes não associamos ao decálogo. Porque quando eu e você já lidamos com essa palavra, os 10 mandamentos, o decálogo, vem logo na nossa mente a palavra lei. E essa palavra, ela traz para nós um cargo pesado. É algo ruim. Porque na nossa percepção, lei é algo que precisa ser cumprido, porque senão serei penalizado. Essa é a nossa compreensão hoje. Essa é a nossa percepção da palavra hoje. Mas a palavra Torá, que é exatamente de onde se ramifica a palavra lei, para lei moral, para lei cerimonial, essa palavra ela não tem um peso que nós temos hoje. A palavra ela traz muito mais a ideia de um ensinamento para viver corretamente. Dizendo de maneira simples, a lei do Senhor é um ensinamento de como você precisa viver para glorificar a Deus.
ela soa mais simples para nós agora. Toda vez que você lê a palavra lei agora, dentro dessa perspectiva do Torá, ela é um ensinamento do Senhor para nós então entendermos como devemos viver para a glória de Deus. Mas por que isso? Esse texto introduz então a graça antes da lei. Como assim, pastor? Antes de Deus dar a sua lei, Deus agiu graciosamente. A graça que Deus fez para o seu povo foi exatamente a ação redentora de os livrar da terra da servidão. Eles eram escravos, Deus ouve a sua voz, o seu clamor, e ao ouvir o seu clamor, Deus então age com graça, livrando-os da casa da servidão. Então, irmãos, quando Deus os livra, usando Moisés com todas aquelas pragas, com a morte do primogênito, Deus os tira. Você sabe quantas pessoas saíram daquele lugar? Cerca de quase 3 milhões de pessoas. Pense aí na população de João Pessoa vezes 3. Saiu do Egito entre 2 milhões e 500 mil a 3 milhões de pessoas, saindo em direção ao deserto, em rumo à promessa dada a Abraão de ir para uma terra prometida. Esse povo sai sob a liderança de um homem, chamado Moisés. Mas Deus o instrui a escrever para ensinar como esse povo que foi redimido de forma graciosa, a como viver agora de forma correta para a glória dele. E é dentro desse contexto que eu preciso entender o Decálogo. Eu preciso entender Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. É dentro desse contexto de um Deus que redime graciosamente, que tira o seu povo da terra da escravidão e dar agora a possibilidade da liberdade. E essa liberdade é uma liberdade agora norteada. A gente muito se engana com o que os nossos ouvidos escutam hoje. Porque hoje há uma pregação. Nós queremos ser livre. Eu tenho que ter liberdade para ser o que eu quero ser. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero fazer. E essa é uma fala usada por grupos minoritários, por grupos aí que fazem de tudo para demonstrar uma certa liberdade. Mas isso é liberdade? Liberdade para fazer o que quer? Eu me lembro de um texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, ele diz que essa liberdade para fazer o que quer é exatamente a ausência de Deus. Você quer fazer o que quer? Faça por sua própria conta, sem a minha presença. Porque a liberdade diante de Deus é uma liberdade norteada. É uma liberdade onde nós temos princípios e valores a serem seguidos para glorificar aquele que nos criou. Viver a liberdade pregada nos nossos dias é viver sem Deus e se aprofundar no pecado. Mas estar livre no sentido da escravidão, do pecado agora, é viver agora sob a lei de Deus, que me ensina a viver uma vida que o glorifica. E é dentro desse contexto que eu preciso, então, olhar para esse texto. A primeira, então, coisa que eu queria chamar a sua atenção é que nesse texto, eu sou o Senhor teu Deus. No verso 1, ele diz ainda algo mais específico. O verso 1 diz assim:
Então falou Deus todas estas palavras. E ainda diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Nós então estamos lidando com alguém que é majestoso. Repita comigo. Deus é majestoso. A primeira coisa, então, depois desse contexto todo introdutório que eu trouxe para você perceber a liberdade, perceber onde foi entregue esse decálogo, é que Deus se apresenta agora como aquele que tem a autoridade. Deus é majestoso. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas vezes nós queremos viver uma vida sem dar satisfações a ninguém? Nós queremos viver uma vida sem ter que dar satisfação aos nossos pais, sem ter que dar satisfações às pessoas ao nosso redor. Quando entramos dentro de uma igreja, queremos ter a liberdade, entre aspas, de viver a vida que eu quero sem dar satisfação até ao pastor. Essa liberdade, ela não é uma liberdade que Deus nos orienta. Eu vou repetir várias vezes isso. Essa liberdade, sem ser guiada, é uma liberdade com a ausência de Deus. Porque a liberdade que Deus nos traz, ela está dentro do contexto. Eu fui liberto da escravidão, onde eu era dominado pelo pecado e fazia o que eu queria, e agora eu sou livre do pecado e vivo agora norteado pelo Espírito, por meio da palavra, para glorificar a Deus. E é diante de um Deus que tem autoridade que eu preciso prestar contas. Uma vida sem prestar contas, irmãos, é uma vida sem a presença de Deus. Você está apto totalmente para viver uma vida pecaminosa. E, infelizmente, essa é o tipo de liberdade que muitas pessoas estão querendo. Uma liberdade sem prestação de contas. Sem uma autoridade. E Deus, que nos salvou, Ele nos salva para viver uma vida norteada pela vontade dEle. É uma liberdade norteada, é uma liberdade que nos faz ter alguém da qual nós prestamos conta. Mas aí, algumas pessoas querem dizer: não, pastor, tudo bem, eu entendo, eu presto contas a Deus. Só que Deus instituiu autoridades sobre você. Líderes, pastores, pessoas a quem nós devemos andar sob relacionamento. Deus nos criou para sermos relacionais. Deus nos criou para estarmos andando juntos. Eu preciso ser pastoreado. Eu preciso ser orientado. Eu preciso estar junto. Estávamos essa semana conversando com o Eduardo. A importância de nós termos amigos pastores, da qual nós nos pastoreamos. Quantas vezes, em momentos de almoço com os nossos amigos, eu pude então ter a percepção de dizer assim: rapaz, eu estou precisando de ajuda. Me orienta nisso. Eu não estou sabendo fazer isso. E quando eu não posso falar com esse grupo, porque talvez esse grupo seja tão próximo, às vezes eu quero uma orientação em outra instância. Eu ligo para um que está lá em São Paulo, outro que está lá em Santa Catarina, e digo: marque uma hora comigo, porque eu estou precisando conversar. Eu quero que você ore por mim. Eu não sei o que fazer. A minha vida hoje, ela está debaixo da autoridade do Senhor, a sua majestade. Há uma voz diretiva de Deus sobre a minha vida por meio das Sagradas Escrituras, mas eu preciso de pessoas a quem eu posso prestar contas. Uma vida sem prestação de conta, irmãos, é um abismo para o pecado.
E essa não é a vida que Deus tem para você. Eu e você precisamos ter alguém em que eu possa dizer assim, eu não consigo. Está difícil para mim. Eu pequei. Sem isso, irmãos, a gente está rejeitando a majestade. A gente está rejeitando o princípio norteador das nossas vidas. Como é que você está? A quem você presta conta? A quem você diz, eu pequei, eu não aguento mais, eu quero matar? Com todo cuidado, viu? E às vezes vontade dá e passa, né? Quem é essa pessoa que você pode ter a confiança? Eu tenho pessoas que eu posso confiar. Estou aqui para pastorear e tenho pastoreado alguns que têm tido esse cuidado de dizer, pastor, eu preciso, quero orientações, quero uma ajuda. Mas uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é exatamente a compreensão de uma vida de liberdade. Os estatutos, a lei do Senhor, muitas vezes é encarada como algo que nos aprisiona, na verdade nos faz entender que os seus ensinamentos nos faz viver uma vida diferente da escravidão que tínhamos antes. Eu só compreendo essa liberdade quando eu compreendo o que eu era antes. E é dentro desse contexto que esse princípio da liberdade precisa ser vivida. Precisa ser observada. Nós éramos escravos de Satanás, com todas as palavras. O texto do Novo Testamento vai repetir isso várias vezes. Outrora vivíamos assim. Éramos mortos em nossos delitos e pecados. E é quando nós entendemos que nós estávamos sob o domínio de alguém e que pelo sangue de Cristo fomos libertos, eu agora vivo uma vida liberta do pecado para viver uma vida norteada, ensinada, com princípios que glorificam a Deus. É essa liberdade que Deus tem para mim e para você. E eu preciso descobrir o padrão que eu tinha antes, para que agora eu me alegre no padrão de Deus. Aquele povo era escravo, literalmente. Era envoltos em práticas de prostituição, era vividos em prática de idolatria, tinham toda uma cosmovisão do mundo por meio da perspectiva dos egípcios, mas agora Deus os liberta graciosamente. E a sua redenção em meio à graça faz agora eles terem uma liberdade. E essa liberdade agora é uma liberdade norteada, porque quando Deus os age com graça, Deus agora envia-lhes então os seus estatutos, a sua lei, para que eles vivam com missão, vivam com a missão de Deus para glorificá-los. A missão de Deus para esse povo era que eles entrassem na terra prometida e fossem luz para as nações. Mas, irmãos, é interessante perceber que ao longo do texto, eles preferiam, às vezes, voltar para o Egito. Diversas vezes o povo chegou para Moisés e disse assim, nos trouxestes para cá, para morrer? Era melhor que nós estivéssemos lá. Por outras vezes eles disseram, nos trouxesse para cá para passar fome.
quando Deus tinha mandado maná, quando Deus tinha mandado sair água da pedra, quando Deus mandou cordonizes para que eles pudessem se alimentar, e eles estavam lembrando-se dos tomates e das verduras que tinham no Egito. É interessante pensar, irmãos, que esse povo, um fato histórico agora, por causa da murmuração, por causa da vontade de estar no Egito, eles estavam presos no Egito ainda, não estando no Egito. E aqui cabe uma coisa bem interessante para nós, é que muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos na igreja. Nós estamos no culto, mas não estamos cultuando. Nos vestimos como crente, na frente de alguns. Porque parece que nós estamos ainda presos na escravidão do pecado. Isso não é liberdade. Porque eu vou viver algo que eu não quero. Sabe o que aconteceu com esse povo? Pense aí na contagem que Números faz. No texto de Números, nos conta que foram contados 600.000 homens que saíram da terra do Egito. Isso sem contar as mulheres e as crianças. Por isso que o número dobra, viu? 600.000 homens, sabe o que é que acontece? Isso é contado no início de Números. No final de Números é feito outra contagem. E de um período de 40 anos, estes homens morreram no deserto. E uma nova geração nasce no deserto para entrar na terra prometida. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que, às vezes, quando eu não quero compreender a vontade de Deus para a minha vida, eu morro. E é por isso que muitos estão morrendo, por não aceitarem a liberdade que Deus tem para eles. Viver uma vida, irmãos, sem entender essa liberdade, não uma liberdade que o mundo traz para nós, não é essa que Deus tem para você. Porque uma liberdade sem prestação de contas, uma liberdade que eu faço o que eu quero da minha vida, isso é um abismo, isso é a ausência de Deus. E é isso que muitos estão querendo viver. Mas muitos estão se enganando dentro da igreja, querendo viver isso aqui dentro. Não necessariamente aqui. Aqui não, aqui só tem santo, graças a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para que você possa compreender que Deus te deu vida e uma vida que faz você viver agora livre do pecado. Ah, pastor, agora eu não tenho pecado na minha vida. Não, irmão, você tem. Você é um miserável pecador. Assim como eu. Só que agora nós não temos mais prazer no pecado. Eu vou lutar contra o pecado. E é exatamente aquilo que acontece na terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O livro de Levíticos, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis mostra um Deus santo. A lei vai ser uma lei santa. É por isso que os salmistas cantam sobre a lei, dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita e alegra a minha alma. Os estatutos do Senhor são lindos. Irmãos, é interessante perceber o quanto esse povo canta, salmodeia e fala da lei com alegria. Porque eles entenderam que eram escravos miseráveis e que agora estão livres para glorificar a Deus e viver uma vida com missão de glorificar ao Senhor. Hoje muitos estão dentro das igrejas e muitos cultos
estão como o texto de Apocalipse, escrito para a igreja de Éfeso, onde as pessoas estão dentro, mas Jesus está fora. E ele está à porta, dizendo assim: deixa eu entrar. Infelizmente, porque não compreenderam o Deus majestoso, não compreenderam a sua liberdade, e por não compreender a sua liberdade, não vivem uma vida de santidade. O que significa isso corretamente? Isso significa que Israel não poderia mais se comportar como o povo do Egito, nem muito menos como o povo de Canaã que eles iriam entrar. Eles deveriam viver algo novo, totalmente norteado pelas leis do Senhor, para glorificar a Ele. Sabe o que significa, irmãos, hoje? Que eu e você precisamos nos adentrar a este mundo do decálogo, da lei de Deus, a um mundo que o Senhor tem para mim e para você, com alegria, para viver algo novo, não como você vivia antes, nem como hoje somos induzidos a viver pelo mundo, mas viver uma vida reta, santa, norteada pela palavra, guiada pelos seus estatutos, pelas suas leis, para vivermos não conforme o que eu quero viver, mas viver aquilo que Deus tem para mim. Você sabe o que é que Deus tem para você? Você sabe qual é a missão que Deus tem para a tua vida? Ou você está apenas como todo mundo? Nasci, cresci, vou estudar, vou ter filhos, vou casar e vou morrer. Não. Nesse interim da tua vida, Deus disse: eu te amo. Te deu vida. Te deu o Espírito. Para você não mais viver como você vivia antes. Nem mais viver como o mundo vive. Mas você ser uma luz desse mundo que brilha em meio às trevas. Mas como eu vou brilhar? Eu preciso brilhar conforme o que o texto diz para mim. Por isso é inconcebível, irmãos, um crente não ler as Escrituras. É inacreditável a quantidade de crentes que dizem servir ao Senhor, fazem da vida o que querem e não conhecem a Bíblia. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Talvez muitos desses vão morrer no deserto. Sendo mais claros, nunca se converteram ao Senhor. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você entender esse texto. É apenas a introdução. Eu quero que você adentre ao universo da lei de Deus, entendendo que existe um Deus majestoso, que nos trouxe liberdade e que nos chama para viver uma vida santa. O apóstolo Paulo, ele repete isso no texto de Éfeso. Em Efésios, ele diz: eu vos escolhi para serdes santos e irrepreensíveis. E ele nos chama para uma missão, a missão da proclamação do Filho. A viver essa liberdade que glorifica Ele, onde as pessoas sejam tocadas. E elas possam dizer assim: eu também quero esse Cristo. Eu também quero ser livre. Porque eu e você, irmãos, nascemos no pecado, nascemos condenados e só somos livres quando Cristo nos purifica com seu sangue. Eu quero terminar desafiando você a entender que assim como Moisés foi
o mediador da aliança no Sinai, nós hoje temos Jesus como mediador da nova aliança. Assim como Moisés fez no passado para introduzir o usado por Deus, Jesus, o Rei que nos amou, morre em nosso lugar para nos dar acesso. E é com esse Jesus que nós vamos entender com profundidade o que ele disse no passado e o que ele disse para nós, para vivermos uma vida hoje, na lei e na graça. As duas esteve presente no passado, e as duas estão presentes hoje na tua vida. Ele agiu graciosamente na tua vida, te salvando, mas te trouxe para perto, para uma liberdade norteada, para você viver uma vida que glorifica Ele.